Se um quarto da Bíblia é profecia, então por que a maioria das igrejas não falam sobre profecias? Por que será? E também, qual é a finalidade das profecias da Bíblia? De acordo com o testemunho de vários teólogos, as igrejas evitam falar de profecia intencionalmente e dizem que profecia não é importante, ou que é complicada. Ou mais ainda, dizem que profecia não é necessária para uma vida cristã. Que pena! É um grande erro pensar assim, porque Jesus, ele mesmo, falou muito sobre profecias. Tem livros inteiros na Bíblia sobre profecias. E muitas dessas profecias ainda não aconteceram. Profecia bíblica tem sido ignorada por séculos. Se Israel tivesse estudado e acreditado nas profecias do Antigo Testamento, eles teriam reconhecido o Messias. Veja o que Zacarias disse 500 anos antes da vinda do Messias. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Que profecia linda sobre a primeira vinda de Jesus. É importante que nós não cometamos os mesmos erros dos judeus. A gente tem que ler a Bíblia e aprender com ela. E lembrem-se que os judeus são mais inteligentes do que nós somos. E mesmo assim, eles não reconheceram o Messias. O Velho Testamento tem mais de 300 profecias específicas sobre a primeira vinda de Jesus. Como pode que os judeus não reconheceram o Messias? Até os 3 magos do Oriente sabiam que o Messias tinha nascido. Como pode que os judeus não sabiam? Simplesmente porque eles ignoraram as profecias de que Jesus viria pobre, humilde e manso. E se concentraram nas profecias de que ele viria como um rei conquistador. Eles não reconheceram que haveriam 2 eventos e que no primeiro o Messias viria para salvar a humanidade. Os judeus ainda hoje estão esperando o rei conquistador e justo, como descrito em Jeremias. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Então, os judeus não estavam esperando um servo e sofredor, mas sim um rei conquistador. Outro motivo que os judeus não reconheceram Jesus como Messias é porque a palavra Messias significa rei. E assim sendo, como dito antes, eles estavam esperando a vinda do rei. Mesmo quando todas as outras profecias da primeira vinda se cumpriram quando ele veio. A gente vê a importância de ler e saber das profecias. Não podemos nos distrair e viver sem saber o que está acontecendo e o que está para acontecer. Então, voltando à pergunta inicial, qual é a finalidade das profecias da Bíblia? Primeiro, proclamar eventos futuros. E é isso exatamente a diferença de nosso Deus poderoso e outras religiões. Falsas, é claro. Basta ler sobre outros falsos profetas, por exemplo, Mohammed, do Islã. Ele fez somente uma previsão na vida dele. Ele disse que visitaria Jerusalém um dia, mas de fato ele nunca foi a Jerusalém. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo fez centenas de previsões e a maioria delas já se cumpriram. E as que não se cumpriram vão se cumprir ainda no futuro, como diz Isaías. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim.
que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Esse verso de Isaías diz que o que ele diz que vai acontecer, com certeza acontecerá. E Deus deixa bem claro que somente Ele pode declarar o futuro e fazer as coisas acontecerem exatamente como Ele declarou. Não é nenhuma imagem ou ídolo, ou seja, um santo, mas sim Deus. Veja o que Isaías diz a esse respeito. Por isso te anunciei desde então, e te fiz ouvir antes que acontecesse, para que não dissesses, o meu ídolo fez essas coisas, e a minha imagem de escultura, e a minha imagem de fundição as mandou. Já o tens ouvido, olha bem para tudo isso, porventura não o anunciareis? Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas, e que nunca conhecestes. Agora são criadas, e não há muito. E antes deste dia não as ouvistes, para que porventura não digas, eis que eu já sabia. A Bíblia deixa os descrentes boquiabertos porque eles não sabem como, por exemplo, Daniel profetizou a queda dos impérios desde a Babilônia até o Império Romano, centenas de anos antes de acontecer. Várias teorias surgiram dizendo que o livro de Daniel foi escrito no primeiro século depois de Cristo. De tão exata foi a previsão feita por Daniel. Mas, na verdade, o livro de Daniel foi escrito em 604 a.C., ou seja, muito antes de tudo acontecer. A Bíblia é poderosa porque ela registra o futuro, que são as profecias de Deus para a humanidade. 2. Profecia prova que Deus é Deus. Israel é uma das maiores provas das profecias de Deus e também uma das maiores provas da existência de Deus. Deus disse várias vezes na Bíblia que ele iria espalhar os judeus pelo mundo inteiro, como em Ezequiel 36:19. E no final dos tempos, eles seriam reunidos e aos poucos voltariam para a terra sagrada, e que Israel voltaria a ser uma nação. Israel se tornou uma nação, outra vez, em 1948, depois de 2000 anos, incluindo a língua hebraica, que já estava morta. Ninguém pode negar que isso é um evento único da história da humanidade. Isso é o cumprimento da profecia dos ossos secos de Ezequiel. Então me disse, profetiza sobre esses ossos, e diz-lhe, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a esses ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porei o meu Espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. E estamos assistindo hoje, em nosso tempo, esses ossos fazendo um reboliço e se juntando osso a osso. Milhares de judeus já se mudaram e muitos ainda estão em processo de mudança para Israel. Esse evento está acontecendo há vários anos e a cada ano mais e mais judeus do mundo inteiro estão indo morar em Israel. E é por isso que o governo de Israel tem acrescentado território ao Estado de Israel, com muita revolta dos palestinos. É muito interessante também que Israel foi um deserto por mais de 2000 anos, mas depois de 1948 e com a mudança dos judeus para a Terra Sagrada, Israel se tornou fértil. E hoje
Israel faz parte de um grupo de dos países mais produtivos e poderosos do mundo. 3. A terceira finalidade de profecia bíblica é promover oração em nós. Deus nos deu as profecias não para provocar medo e ansiedade. Pelo contrário, Deus quis nos dar esperança e guiar nossas orações em direção à vontade dele. Olhe, por exemplo, o que aprendemos com o profeta Daniel. Ele sabia que o cativeiro na Babilônia duraria 70 anos. Ele sabia disso porque ele leu as profecias de Jeremias. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para buscar com orações e súplicas, com jejum e saco de cinza. As profecias de Jeremias levaram Daniel a orar constantemente ao Senhor. E eu sugiro que nós devemos seguir o exemplo de Daniel e manter uma vida cheia de orações. Quando vemos tantas loucuras no mundo de hoje, tipo que agora tem mais de 2 sexos ou gêneros, que homem vestido de mulher pode usar vestiário feminino, isso é muito triste. E a gente tem 2 opções: se estressar com as loucuras ou fazer oração. Eu sugiro que orar é a resposta para um mundo que está em decadência. A quarta finalidade de profecia é a purificação dos que creem. Profecia tem um efeito purificante, pois a Bíblia fala que o Senhor virá a qualquer momento para o arrebatamento da igreja. E essa profecia traz esperança, e essa esperança gloriosa purifica o nosso coração e mente. Porque em vez de nos desesperarmos com o futuro, nós temos esperança nas promessas do nosso Senhor. Veja o que está escrito em 1 João, capítulo 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Cristo se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. E, finalmente, a finalidade de profecia bíblica é para nos apontar para Jesus Cristo. Profecia não é para nos apontar para acontecimentos políticos e econômicos, mas sim para Jesus. De fato, eu amo o que Apocalipse 19, verso 10 diz sobre João, quando ele se ajoelhou nos pés de um anjo. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O objetivo da profecia é nos apontar para Jesus, para sabermos mais sobre ele e louvar somente a Deus. Em conclusão, os judeus não reconheceram o Messias porque eles ignoraram as profecias do Velho Testamento. Hoje em dia, a maioria das igrejas estão cometendo o mesmo erro porque elas estão ignorando as profecias da Bíblia. Muitos vão perecer porque eles não saberão o que estão acontecendo no mundo em relação às profecias do final dos tempos. Jesus disse: porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Muitos que dizem ser cristãos são e serão enganados, porque eles não leem a Bíblia. E também porque muitas igrejas não ensinam a Bíblia.
Não seja você um deles. Não se deixe distrair com as coisas deste mundo. E lembrem-se do que o apóstolo Paulo disse: não desprezeis as profecias. Até a próxima, que a paz do Senhor esteja com você.